Senhores e senhoras, bom dia a todos. É um prazer estar convosco de novo. Meu nome é Leonardo Verea, eu sou médico, psiquiatra, especialista em medicina psicossomática e em hipnose clínica, entre outros. O tema da nossa live de hoje é sobre automutilação. Explicar um pouco melhor o que é essa automutilação, esse fenômeno que atinge muito mais pessoas do que nós imaginamos. Então, automutilação é um comportamento intencional para se machucar sem querer se matar, sem intenção suicida, e exclui, às vezes, dependendo da interpretação, tatuagens, perfurações e outros danos físicos. Mas tem algumas pessoas que se tatuam para se automutilar. É uma agressão mesmo. Culturalmente, se a gente observa todas as civilizações, as culturas, todas incluem nos seus rituais sacrifícios físicos com sofrimento. Esse sofrimento abre as portas para uma elevação espiritual, uma elevação de grau na tribo, para o prazer. E nós sabemos, na nossa cultura, que o prazer é filho do sofrimento. Nós vamos dar valor àquilo que nós temos a partir do momento que lutamos para conquistá-lo. Tudo aquilo que vem fácil, vai fácil. Nós sabemos, existem trabalhos que demonstram isso, como a maior parte das pessoas que ganharam na loteria, 5 anos depois, estão com menos dinheiro do que tinham antes de ganhar. Porque vem fácil, vai fácil. Então, culturalmente, a sabedoria popular mostra que precisa ter um sacrifício, fazer um sacrifício para conquistar um bem-estar, um prazer, uma satisfação. E isso na nossa vida é evidente, é fato. Nós vivemos dessa maneira tranquilamente. Agora, o que nós entendemos por automutilação? Algumas situações bem específicas. Cortar a pele, bater em si, arranhões e queimaduras. Existe uma outra situação que é menos comum, que é puxar os próprios pelos. Tanto, por exemplo, pelo da coxa, como cabelo, como pelo de outras áreas do corpo. Puxar. Então, isto é uma automutilação. Ela acomete tanto homens como mulheres, mas mais mulheres do que homens. E, normalmente, é um fenômeno típico da adolescência. Por que as pessoas precisam se automutilar? Por que essas pessoas precisam se automutilar? Bom, existe uma questão geral, que é assim, falando dos adolescentes. Os adolescentes se olham no espelho e ele se vê grande, tanto homem como mulher. E ele tenta pôr em prática essa grandeza que ele percebe no espelho, mas na prática ele percebe que não tem capacidade para isso, não tem maturidade para isso.
Então ele fica com raiva, ele fica revoltado com essa impotência, com essa dificuldade dele em pôr em prática certas ideias, certas vontades, certas atitudes que ele gostaria. E toda essa energia acumulada, ela tem que ser posta para fora. E vai ser posta para fora de uma forma específica, uma vez que essa pessoa é uma pessoa de bem, de boa índole, só que ela tem toda essa energia negativa acumulada. Então ela não quer bater em outros, não quer machucar outros, não quer agredir outros, não quer agredir a própria família, então ele se autoagride. Essa autoagressão, essa automutilação acalma ele e diminui toda essa raiva. Eu apanhei bastante quando era criança. Aprontava e apanhava. Claro que eu ficava com raiva depois de ter apanhado. Só que eu me lembro, tenho clara essa sensação, que o meu sono, depois de ter apanhado, e normalmente era à noite, depois que meus pais chegavam do trabalho, alguém dedurava e ou eu ou meu irmão apanhavam. Esse sono, depois da gente apanhar, era um sono muito gostoso, muito prazeroso, era um sono profundo, regenerador. Mal sabia meu pai que a gente descansava tanto para poder aprontar mais no dia seguinte. Mas essa é uma outra história. De qualquer forma, essas pessoas se automutilam por esse motivo. Existem problemas sociais que envolvem essas situações, dificuldades no relacionamento, existem conflitos com a sexualidade, a pessoa não sabe muito bem se definir se ele é heterossexual, homossexual ou bissexual, ou enfim, não sabe se definir porque é uma situação muito conflitante ainda. Então, essa forma de se expressar é uma maneira de lidar com essa angústia demasiada. É aliviar essa tensão insuportável. É, na verdade, fazendo uma outra leitura não verbal, é um grito de socorro. Porque os pais desses adolescentes, apesar deles esconderem e mascararem todos esses machucados, eles deixam algumas pistas. E os pais que têm mais sensibilidade, porque é aí que entra a questão, é uma situação bem maquiavélica. O adolescente, pela própria sensibilidade, pela própria inteligência, se machuca sem denunciar isto. E ele testa os pais para ver se eles percebem e até onde eles percebem. Então, é um grito de socorro dirigido aos pais, dirigido ao mundo que ele frequenta de uma certa forma. Existem outras causas, então, falamos conflitos, problemas sociais, existem pensamentos negativos, essa sensação de tristeza. Bom dia, Daisy, bom dia, Willy, bom dia, Solange, bom dia, Beth, bom dia, Rita. Na primeira infância seria associada ao sentir rejeitado, afeto em si, pode ser, sem dúvida. A pessoa se sente impotente, não sabe como se expressar da melhor forma e não sabe como se expressar de uma forma verbal, lógica, racional, então ela vai se expressando através de uma comunicação não verbal e a automutilação é um reflexo de tudo isto. São pessoas imaturas e precisam de ajuda. Na realidade, prestem bem atenção. Quando
algum adolescente nessa situação procura ajuda, chega aqui no consultório, ele é trazido pelo pai. O pai se sente, pai ou mãe, pai se sente angustiado porque não sabe como lidar com isso e se sente assustado também porque não sabe lidar com isso. Pronto, o adolescente conseguiu o que ele queria, chamar a atenção, fazer com que os pais cuidem dele, fazer com que os pais dê atenção, dê carinho, dê afeto e cuidem dele, afinal das contas. Ajudem ele a crescer de uma forma adulta, de uma forma consciente, de uma forma natural, para que ele possa se desenvolver com bons alicerces, que até então ele não sentia ter. Então, na verdade, é tudo dirigido aos pais. E a partir de buscar ajuda, quem tem que receber essa ajuda? O adolescente ou os pais? Ambos. O adolescente tem que receber esse apoio. Cortar o cabelo de uma forma não convencional, tatuagem ou até pintar as unhas e maquiagem agressivas é um tipo de mutilação mais branda. Diria que não chega a ser uma automutilação, mas certamente é uma forma de chamar a atenção de uma forma agressiva. Na verdade, é uma forma de chamar a atenção agressiva para quem não está acostumado e não está familiarizado com esse tipo de atitudes. Mas se essa pessoa for frequentadora da galeria do rock, todos estão assim, todos estão iguais, todos estão com esses cabelos, todos estão com essas unhas, todos estão com essas roupas e normalmente a cor da roupa é monocromática, preta. Mas voltando a nós, e quando o adolescente não quer se aproximar, como faço? O adolescente não quer se aproximar porque ele tem receio, ele tem medo, ele, no fundo, ele é uma pessoa insegura. Então, talvez uma aproximação direta seja muito agressiva. Então, talvez uma aproximação indireta seja menos agressiva. Eu tenho um exemplo específico de tudo isso. Tem o caso de é uma história, é um adolescente que queria pôr brinco na orelha. Os pais dele não queriam, mas ele aproveitou e fez uma viagem, e quando voltou da viagem, voltou com brinco na orelha. Tudo bem, ninguém falou nada, ninguém comentou nada. E em uma reunião familiar, o avô dele, que era um grande sábio, a um certo ponto, apareceu na sala com daquelas argolas de mulher desse tamanho, de pressão, colocada na orelha, sem falar nada. Evidentemente que todo mundo observou isso, todo mundo percebeu, todo mundo ficou tenso, todo mundo descarregou a tensão, todo mundo levou isso na brincadeira, e no dia seguinte o adolescente tirou o brinco porque o avô transmitiu para ele uma mensagem não verbal e ele atendeu a esse chamado. É uma história, é uma forma de aproximação. Tatuagens feitas para encobrir cicatrizes ou como forma de marcar o evento na vida, como uma cura ao nascimento de um filho, também é considerado automutilação? Não é considerada automutilação, dependendo da forma da interpretação. Mas é uma forma também de chamar a atenção. Imagina se a pessoa tiver um monte de filhos ou um monte de cirurgias, e para cada cirurgia ele encobre com uma tatuagem. É uma questão muito mais complexa do que essa superficialidade. Voltando à questão da automutilação. O adolescente está inseguro, precisa se aproximar dele
se não se consegue de uma forma direta, de uma forma indireta, precisa se comunicar com ele. E na realidade, os pais não são as pessoas mais adequadas, mais competentes ou mais idôneas para poder conversar com o adolescente, porque os pais estão sendo vítimas também dessa situação. Assim como no caso de um dependente químico, a família do dependente é considerado codependente e precisa também de tratamento junto com o dependente. No caso da família de alguém que se automutila, também a família precisa de ajuda e de tratamento para poder amadurecer junto com o próprio filho e para poder aprender o que fazer, como fazer e principalmente, acima de tudo, o que não fazer. Porque o que mais atrapalha são atitudes da família estimuladas pelos melhores sentimentos e vontades e desejos, mas que atrapalham demais, interferem demais nessa fragilidade do adolescente. Por exemplo, castigos, retaliações e punições corporais, bater. Tudo isso está errado e a nova pedagogia mostra que isso não funciona, não adianta nada, não serve. Então, todos precisam de terapia, todos precisam de uma ajuda, todos precisam de um tratamento para poder melhorar essa situação. De qualquer forma, 99,9% dos casos, porque nós não podemos nunca falar 100%, essas agressões diretas ao próprio corpo não têm uma intenção suicida. Tem a intenção de chamar a atenção e tem a intenção de se agredir. Eu atendi pacientes com 40 anos que fica puxando os pelos da perna ou fica roendo os dedos do pé. Normalmente as pessoas ficam roendo o dedo da mão. A pessoa fica roendo o dedo do pé. Então, existe de tudo. Precisa de ajuda. Qualquer ajuda competente. Essa que é a questão. Ajuda de pessoas não profissionais, ajuda amadora, como a ajuda que os pais podem oferecer, não serve. Atrapalha e prejudica. Senhores, tempo passou. Mas só mais um exemplo. Automutilação é também aquela pessoa normal, tranquila, quietinha, tímida, insegura, que entra no carro e se transforma em um monstro ao volante. Isso também é uma automutilação, porque ele se agride e agride os outros com as atitudes dele. Acabou, chega, não posso mais falar, infelizmente. As pessoas me perguntam, me escrevem, porque eu fico tão sério a hora de fazer essas lives. Senhores, eu preciso concentrar em 10, 15 minutos assuntos que levariam horas, dias, palestras inteiras para falar e desenvolver e destrinchar todas essas situações. Então, é muito agradável, é muito gratificante, mas é muito tenso. Então, agora eu preciso descarregar a tensão e isso eu vou fazer em cima do próximo paciente que vai apanhar feio por tudo aquilo que ele fez. Agradeço a todos pela atenção. Semana que vem não vamos ter live, porque vai ter o feriado na sexta-feira e nós vamos nos encontrar somente no dia 7 de novembro, quarta-feira. Eu tenho algumas sugestões de temas, mas ainda não decidimos e aguardamos sugestões de vocês. Uma sugestão é estresse do final do ano. A outra sugestão é dicas para quem não seguiu
a lista de promessas feita no começo do ano. Vamos pensar sobre isso e vamos decidir. Vai ser uma surpresa, vamos avisar todo mundo. Obrigado a todos pela audiência, pela participação, por tudo aquilo que vocês estão escrevendo. Confesso que não consigo ler tudo, vou ler somente mais tarde. Obrigado a todos, uma ótima semana, que esteja tudo de bem com vocês. Até logo, tchau. Roer as unhas das mãos até sangrar, sim.